Boa noite a todos. Primeiramente, já cumprimento ao público, aos internautas que nos acompanham pela página do Espiritismo Sul e aqueles que também acompanham as palestras do Paz em Jesus através do YouTube. Para começarmos, vamos fazer uma prece de abertura. Neste momento, onde novamente nos reunimos neste ambiente fraterno e acolhedor, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, à equipe espiritual da casa, comandada por Bezerra de Menezes, e desde já lhe pedimos que nos amparem, nos intuam, para que seja muito produtivo os ensinamentos e as reflexões que nos forem provocadas hoje. E que continuem conosco ao sairmos daqui, nos auxiliando, nos dando fé, nos dando coragem de pôr em prática os ensinamentos que essa doutrina consoladora nos dá. Com a certeza do amparo, damos por iniciado a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Bom, hoje vamos conversar sobre uma parábola de Jesus e uma que não é muito conhecida, uma dentre as 44, a parábola dos dois filhos. Essa parábola muito rica para nós fazermos algumas reflexões em torno dela. Ela está em Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 32. Diz Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. Então vamos por partes nessa parábola. Como eu disse, ela é muito rica para nós fazermos as nossas reflexões. Vimos que há inicialmente 2 filhos. Um que ele mandou ir trabalhar na vinha. Inicialmente ele disse que não iria, mas acabou indo. Um outro que disse que ia e não foi. E a primeira coisa que chama a atenção aqui: vai trabalhar hoje. Hoje. O que nós podemos entender por este hoje? Ou é agora, é o hoje mesmo. Não é deixar para amanhã, é hoje. Ou, ao menos, entender que esse hoje é nessa reencarnação, nessa oportunidade. Usarmos essa reencarnação para trabalharmos na vinha. Esse seria o hoje. Na pior das hipóteses, é a reencarnação inteira. Mas aí, quem é esse primeiro filho? Quem é esse segundo filho? Como transportarmos para nós? Quem são essas pessoas? Quem é esse que diz que ia e não foi? Quem é esse que diz que não ia e foi? Alguns estudiosos da doutrina falaram sobre essa parábola. Um deles foi Cairbar Schutel. Ele fala dessa passagem que o primeiro filho é um filho inteligente, que no início ele se negou a fazer. Negou.
mas depois raciocinou, tirou suas conclusões e acabou transformando o não em sim e foi trabalhar na obra. E o outro filho, o que disse que iria e não foi, é a personificação da fé sem obras. Por que da fé sem obras? Porque ele não foi. Ele não foi obrar, ele não foi trabalhar. Cairbar Schutel segue nessa linha. Nessa mesma linha de raciocínio, o Espírito Vinícius, no livro Em Busca do Mestre, psicografado por Pedro de Camargo, ele também diz que a parábola põe em evidência as mentalidades religiosas de todos os tempos, a aparente e a real. Essas duas categorias de religiosos, pois estão prefigurados nos dois filhos. Um que diz, já vou, deixando, porém, de cumprir o prometido. Outro que se nega francamente a anuir a solicitação paterna, todavia, interiormente, reflete, arrepende-se e vai. Então, ele não está fugindo muito do que Cairbar Schutel entende. É os religiosos, os dois falaram dos religiosos, que dizem que vão e não vão. E o Vinícius fala daqueles religiosos aparentes, que aparenta uma vida de religiosidade, de dedicação ao Senhor, mas que é só aparência, não tem obra nenhuma. Rodolfo Caligares, um estudioso também, tem uma interpretação que me chamou bastante atenção e bastante interessante. Ele aprofunda essa questão. Ele diz que o filho que disse que não vou, mas depois arrependido foi, representa aqueles que, indiferentes aos ideais superiores, levam uma vida puramente mundana, deixando-se dominar pelos vícios e paixões que constituem o deleite de toda a carne ainda não sujeita ao espírito. Chega um dia, porém, em que, saturando-se das misérias da vida, enojados dos falsos prazeres, caem em si, descobrem os gozos e as delícias que a alma pode sentir na virtude e na prática do bem. E então, sinceramente arrependidos, se regeneram, transformando-se em obreiros da vida do Senhor. Então, aquele que vivia para o mundo, vivia dos prazeres, das coisas materiais, vivia o prazer humano, mundano, como ele usou aqui. Mas chegou uma hora que caiu a ficha. Chegou uma hora que ele viu que isso aí não leva a nenhum lugar bom. Principalmente quando ele tem acesso a esses ensinamentos do plano espiritual, da nossa verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Então ele cai em si, se dá conta que o caminho é trabalhar na vinha do Senhor, é trabalhar na prática do bem. E aí ele se arrepende e vai. E aí ele fala do outro, né, o que diz que ia e não ia, volta na mesma linha. É os devotos, os religiosos sem obras, que na hora de fazer a obra ele não faz. E aí ele segue que muitos desses religiosos sem obras, eles até gozam de bom conceito entre nós, são tidos e havidos como pessoas inatacáveis, sentem-se orgulhosos e satisfeitos por isso, entretanto não estão correspondendo ao chamado para o bom trabalho. E aí ele fala desses religiosos que muitos têm cargos, até têm posições de ajudar os outros, de encaminhar os outros, mas aí por motivos de apego a bens, interesses materiais, acabam deixando de lado essa missão grande que eles assumiram de encaminhar os outros, e aí não encaminha. O religioso sem obra. Aí essa questão que fala, essa parte que ele fala desses que se arrependem, que vivem para o mundo, eu me lembrei de uma vez, eu usei umas lâminas do Censo 2010 sobre os religiosos, usei na época as questões da doutrina espírita, a questão econômica, mas tem uma questão que eu trouxe hoje, a idade mediana da população dos religiosos no país. E a idade média da doutrina espírita é a maior de todas.
37 anos é a média do espírita. E por que isso? Isso concorda plenamente com o que Rodolfo Caligares fala. O espírita, muitas vezes, já tem uma bagagem de conhecimento dessa vida mundana. Ele já viveu no mínimo 37 anos e chega uma hora que ele se deu conta que não leva a nada. E muitos às vezes vêm de outros credos porque não encontram respostas para muitas coisas que aqui tu encontra. Mas principalmente essa questão das experiências, às vezes das frustrações, das decepções da vida. Então isso tem uma certa experiência de vida ao espírita. E aí ele acaba parando aqui. Depois, de ter quebrado a cara muitas vezes, de ter se decepcionado, ele cai na doutrina espírita e aqui encontra as respostas. É esse que ele fala, que saturou das coisas do mundo material. E aí ele acaba se dando conta e vir trabalhando na vinha, porque é esse o trabalho. Voltando à lâmina, uma outra coisa que chama atenção na parábola, que ele fala, primeiramente, o Senhor, Deus, quando ele manda ali, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele não dá nenhuma ordem, ele não manda fazer e dar recompensas ou ameaça que se não fizer vai ter consequências. Aqui visivelmente percebemos a questão do livre-arbítrio. Nenhum de nós é obrigado a nada, nenhum de nós é obrigado a trabalhar na vinha do Senhor. Não oferece recompensas e também não oferece punições. Ele simplesmente convidou a nós para trabalharmos na sua vinha. E aí nós trabalhamos nesta vinha? No livro Perturbações Espirituais, Filomeno de Miranda, quando aborda as questões dos espíritas, ele fala que não é a primeira vez que nós prometemos trabalhar na vinha do Senhor. Nós já vemos de longas promessas de trabalharmos na vinha. Não é a primeira vez. Talvez seja a primeira vez na doutrina espírita, mas que nós viemos prometendo trabalhar na vinha já faz muito tempo. E certamente, se nós tivéssemos trabalhado nesta vinha, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Quem trabalhou na vinha já está bem longe, em planos evolutivos bem elevados. Ele diz que não é a primeira vez que nós fizemos essa promessa. Uma outra questão que chama atenção aqui, já quando Jesus disse, pergunta, qual dos dois realizou a vontade do Pai? A vontade. Qual é a vontade de Deus? O Pai é Deus. Qual é a vontade? Antes de Jesus nos vir para nos trazer os seus ensinamentos e o resumo da lei de Deus, a vontade de Deus estava escrita nos 10 mandamentos. Essa era a vontade que você tinha. Amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada do próximo, não cometer adultério. Essa era a vontade de Deus. Uma outra coisa que nos chama a atenção também sobre essa vontade de Deus, todos nós conhecemos o Pai Nosso. E o que diz no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós oramos, seja feita a tua vontade. E nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós estamos cumprindo os 10 mandamentos? É isso que nós conhecemos da vontade de Deus, os 10 mandamentos. Uma outra passagem que fala da importância de fazermos a vontade de Deus está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é para quem faz a vontade do Pai. E essa questão chama bastante atenção. Não expulsamos demônios em teu nome. Isso aqui dá para fazer uma relação com a própria doutrina espírita. Os trabalhos que a doutrina espírita faz de desobsessão, guardadas as devidas proporções. O que é um trabalho de desobsessão? Não é tu orientar os demônios, entre aspas, orientar, ajudar os irmãos, esclarecer eles que não é este o caminho, para eles se afastarem, para eles buscarem um caminho melhor. Nós expulsamos os demônios. Mas será que é somente isso? Os trabalhos de desobsessão que nós fizemos é suficiente? Isso é a vontade do Pai? E essa questão que ele fala, a iniquidade. Tu expulsa demônio na obra, mas tu fala mal do irmão, tu fala mal do colega de casa espírita, tu fala mal de outros cristãos. Que cristão tu é que tu fala mal de outros cristãos? Isso não seria iniquidade? Nós estávamos falando dos 10 mandamentos. Jesus, como nós sabemos, ele resumiu os 10 mandamentos. Resumiu em 2. E isso nós estamos carecas de saber, está no Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo em prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqueles 10, Jesus resumiu em 2. O principal continua sendo amar a Deus. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Amar. Jesus resumiu a vontade de Deus em amar a Ele e amar ao próximo. Só isso. Essa é a vontade de Deus, que nos amamos uns aos outros. Jesus resumiu perfeitamente a lei. E ainda ele diz: esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Voltando à parábola, uma outra coisa que chama a atenção aqui, que ele falou: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino dos céus. Publicanos, como nós sabemos, eram os cobradores de impostos. Eles eram odiados pelos judeus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de notícias históricas, ele faz uma pequena análise de quem eram os publicanos, os fariseus, os saduceus, os samaritanos. E aí ele diz sobre os publicanos: os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam os publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Então, os judeus de destaque social,
Eles não se envolviam com os publicanos. Eles eram tidos por pessoas de má vida. Eles eram indignos. Eles eram, como Kardec colocou, abominavam. Os judeus abominavam os publicanos. E Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estão precedendo estes no reino de Deus. Aí eu perguntei, mas com quem que Jesus está falando? Que geralmente ele falava com o povo, dava ensinamentos para o povo que o seguia. Aí eu fui ver com quem que ele está conversando, porque deve ter alguma orientação na parábola, a quem ele se dirigia quando falou isso aqui. E aí está um pouquinho antes, 5 versículos antes. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Eu confesso para você que eu fiquei extremamente surpreendido com essa passagem aqui. Jesus não estava falando para o povo, ele estava falando com os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que os publicanos e as prostitutas estavam na frente deles. Olha só a coragem do mestre. Ele não estava falando para o povo, era para os líderes, que os publicanos, aqueles a quem eles abominavam, e as prostitutas tidas como as pecadoras, estavam na frente deles. Aí os publicanos, como nós vimos Kardec analisando, que entre os publicanos havia pessoas de boa índole, boas pessoas, pessoas estimáveis. E 2 exemplos de publicanos famosos que nós temos nos evangelhos. Um é o próprio evangelista Mateus. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Há 3 relatos, um é de Lucas, um de Marcos e um de próprio Mateus. Só que Lucas e Marcos, quando se referem a Mateus, o chamam de Levi. E ele diz, capítulo 5, versículos 27 e 28. Depois disso, falando de Jesus, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e deixou tudo e o seguia. Aqui está falando de Mateus, o evangelista. Ele era um publicano. Jesus chamou ele, largou tudo e seguiu. Um outro exemplo famoso também de um publicano que está nos evangelhos é Zaqueu. Entrando em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, era chefe dos publicanos. Aí na casa de Zaqueu, depois ele conta a história, e Zaqueu fala para Jesus. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. 2 exemplos de publicanos. Pessoas estimáveis. Tinha uma função que era muito mal vista pelos judeus, mas que eram boas pessoas. Esses, pelo menos, era visível que estava à frente dos judeus, aqueles que fizeram barbaridades. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Aqui, ele está se referindo a João Batista. Quem era João Batista? Para os cristãos, João Batista, ele é tido como o precursor de Jesus, aquele que foi enviado antes. E João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel, que era prima de Maria. Nasceu um pouquinho antes de Jesus. E ele era que iniciou todo o trabalho de pregação, inclusive ele que batizou Jesus, antes de Jesus iniciar a sua jornada. Só que antes de Jesus iniciar a sua jornada, João Batista foi preso, ficou 10 meses preso e foi decapitado. Esse foi o futuro de João Batista. Ele foi decapitado, essa é a história dele. E ele fala aqui
João veio a vós num caminho de justiça, e não credes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer reconsiderastes. Depois de tudo que aconteceu a João Batista, eles não reconsideraram. Eles não tinham João Batista como um profeta. E eles acreditavam que antes de Jesus viria Elias. E Jesus esclareceu isso numa outra passagem do Evangelho, que Elias já veio. E fizeram tudo o que fizeram com eles. E não o reconheceram. Porque Elias era João Batista reencarnado. Jesus disse. E eles estavam esperando o Messias, que viria depois de Elias. E aí esses judeus, os sacerdotes, os mestres, eles mataram João Batista, eles decapitaram João Batista, e depois eles fizeram tudo o que fizeram com Jesus. Eles eram esses judeus, esses filhos sem obras, esses filhos que não entenderam, esses filhos que viviam da ostentação dos templos, dos cultos externos, mas que no fundo não tinha obra nenhuma, como da parábola. E essa questão de João veio a vós num caminho de justiça e não credes nele. Nós temos hoje o nosso João Batista. O nosso João Batista hoje é o Espiritismo, a doutrina espírita, com tudo que ela nos traz, com todos os ensinamentos, com todos os esclarecimentos. Os nossos João Batistas são os espíritos que nos dão comunicações, nos trazem informações, nos escrevem livros, nos mostrando o caminho da retidão, o caminho que Jesus espera que nós finalmente trabalhamos na vinha do Senhor. Esses são os nossos João Batistas hoje. E ainda há quem não acredite nos nossos João Batistas. O que nós estamos esperando? O que estamos esperando mais? Seremos novamente o filho que prometeu: irei, Senhor, e não foi? Ou seremos este que com resistência, com um pouco de má vontade, um pouco de retinente na obra, mas vai, se convence do caminho, se convence que esse é o caminho e o único caminho, e vai. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos esclarece, ela nos consola, mas ela nos cobra uma coisa que é muito difícil. Por isso que muitos chegam na casa espírita, têm os ensinamentos, têm os esclarecimentos e acabam indo embora. Que a doutrina espírita manda nós olharmos para dentro. Ela manda nós olharmos dentro de nós que nós ainda temos imperfeições. E que estas imperfeições que nós carregamos não condiz com quem prometeu trabalhar na vinha do Senhor. Essas imperfeições que nós temos que mudar, porque não há outro caminho. A doutrina espírita nos convoca, ela nos cobra isso. Que nós busquemos na nossa consciência, buscando o interior, fazermos essas mudanças. É isso que ela nos cobra. Por isso que é tão difícil ser espírita. E a cobrança é constante. Olha para ti, busca as tuas imperfeições, olha para ti, não no outro. E nós, como os cristãos, nenhum cristão deveria olhar para os defeitos dos outros. Mas nós, como espíritas, com todo o esclarecimento que nós temos, nós não temos esse direito mais de olhar para o outro. Não temos esse direito. A vinha do Senhor que nós prometemos mais uma vez. Certamente nós fizemos essa promessa. Eu irei, Senhor. Eu irei. Será que nós vamos mesmo? Ou vamos ser novamente o filho que prometeu e não foi? Essa questão dos cristãos, às vezes eu fico muito triste de ver dentro da casa espírita comentários de espíritas falando de outros irmãos de outros credos religiosos, de outros cristãos. Cristão falando mal de cristão. Que cristão é esse? Seguidor de Jesus Cristo?
falando mal de um outro seguidor de Jesus Cristo. Erros, imperfeições há em todo mundo. Falhas há em todas as religiões, nenhuma é perfeita ainda. Nós estamos num planeta que as religiões não são perfeitas. Mas a essência das religiões sempre é buscar a melhoria espiritual dos seus frequentadores. E como é triste tu ver espíritas falando mal. Eu não falo nem de falar de espírita, porque aí é uma aberração. Espírita falando mal de espírita. Mas eu vou mais além. Espírita falando mal de outros irmãos que somos todos seguidores de Jesus Cristo. Alguns com mais entendimento, outros com menos. Nós, quem sabe, sejamos esses que têm um pouco mais de conhecimento e de entendimento das leis. Então, por termos esse pouco mais de entendimento, nós seremos cobrados por causa disso. E para encerrar, para não alongar muito, falando de Jesus, quando ele fala dos seus seguidores, quem são os seguidores? Quem são realmente os seguidores de Cristo? Os cristãos. João, evangelista, ele deixou registrado essa passagem no capítulo 13, versículo 35. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Cristão, discípulo de Jesus Cristo, amor um pelos outros. Amor ao espírita, que é obrigação, é o mínimo. Nós não amamos, às vezes, o que acredita na mesma coisa que nós, que partilha da mesma crença, frequenta os mesmos lugares. E aí nós não conseguimos amar este. Como é que nós vamos amar o do outra religião? E Jesus não fala aqueles que nós amarmos os espíritas, nós amarmos os católicos. Não. Reconhecerão meus discípulos, que todos são meus discípulos, por muito se amarem. Então, Jesus nos convoca a nos amarmos. Se somos realmente cristãos, que amemos os cristãos e os não cristãos. Cristão ama cristão é básico, mas e aqueles que não são? É cristão também. Amar a todos é obrigação de todo cristão. É isso que Jesus nos espera. E como nós vimos, a vontade de Deus é essa: amarmos a Deus e ao próximo com nós mesmos. Essa é a única vontade. E nós vimos a questão da vontade de Deus, a importância de fazermos a sua vontade. Porque chegou o momento que não dá para postergar mais. Nós já prometemos, e ao que tudo indica, não fizemos a vontade de Deus. E agora chegou o momento, passou do momento de finalmente trabalharmos nessa vinha, como nós vínhamos conversando, com resistência, ainda naquela vou, não vou, porque eu tenho que mudar, porque isso, porque aquilo, porque é difícil. Mas vamos ter que começar. Não dá mais para deixar para a próxima reencarnação, não tem mais essa possibilidade. É agora, é o hoje. Como Jesus começou no início da parábola. É hoje, não é amanhã. Então, a mensagem era essa, as reflexões seriam essas desses dois filhos, o que prometeu que ia e não foi, e o que resmungou, disse que não ia, mas refletiu e foi. Então que sejamos esse segundo filho, com resistência, com dificuldade, mas que sejamos esse filho que vai, agora finalmente vai cumprir a promessa de trabalhar na vinha. Então, essa é a mensagem da noite.